Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um devocional do dia. Gente, hoje eu quero falar com vocês um assunto bem interessante e eu classifiquei como a Síndrome de Jonas. Então, nós vamos ler Jonas 4 e apenas o versículo. Vamos ler do 1 ao 5. O importante seria interessante você ler do 1 ao 11. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei e fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade e que se arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez um eramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então, eu classifiquei a síndrome de Jonas por quê? Jonas, em primeiro lugar, Jonas tenta fugir da presença do Senhor quando o Senhor chama ele e fala que era para ele ir então para Nínive, para ele estar pregando. Então ele pega e foge, quer ir para Tarsis, mas como é querer fugir da presença do Senhor? Sem, sem, sem condições, não tem. Depois ele prega, falando, né, para as pessoas, e com a certeza que Deus iria destruir Nínive, porque foi essa então a palavra que Deus deu. Eu vou destruir aquele povo. Mas o povo, quando recebe a palavra, o povo faz o que? O povo se arrepende. Houve arrependimento dos ninivitas. Então eles, no versículo. A partir do versículo 5 do capítulo 3, vai falar que eles creem em Deus, proclamam um jejum. Deus simplesmente queria usar Jonas, um meio para falar com as pessoas, para que eles se voltassem a Deus. Então eles voltam a Deus, eles creem em Deus, eles clamam por Deus, eles fazem um jejum, coloca todo mundo para jejuar, se arrepende. Então há um arrependimento, o Senhor então arrepende, então o Senhor não destrói Nínive. E aí vem o terceiro ponto. A revolta de Jonas quando Deus não destrói o povo. Porque a intenção dele era assim, eu sei, aí depois ele fala assim, eu sabia que isso ia acontecer. Por isso que eu fugi para Tarsis. Porque eu sabia que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bondoso, que o Senhor é clemente, que o Senhor não iria destruir. Ou o desejo de Jonas ali era, olha, eu saí, eu não quis atender o seu chamado, eu não quis viver o seu propósito, porque eu sabia que eu iria pregar e o Senhor não iria destruir o povo. E quantas vezes nós temos essa, Senhor, eu até vou fazer, mas às vezes tem que ser do meu jeito. Não quero que ninguém se arrependa, não quero que ninguém volte atrás, eu não quero que ninguém fale, eu estou profundamente arrependida, eu preciso voltar para Deus. Não, eu quero que haja consumação, o máximo que todo mundo morra. Eu quero que todo mundo morra, quero que todo mundo. Olha, eu não quero nem saber. E quando nós vamos olhar, né, muitas pessoas falam assim que Jonas se sentiu temeroso, porque ele sabia da responsabilidade que era levar a palavra do Senhor. Ele sabia o que era viver os propósitos de Deus, fazer a vontade de Deus, então ele tinha medo. Ele teve medo. Mas ele mesmo vai dizer aqui no versículo 2, eu sabia que isso ia acontecer. Eu tinha certeza disso. Sabe quando você passa por uma situação e Deus fala, olha, eu entrarei com justiça, eu entrarei com a providência, eu vou mostrar que eu sou Deus na vida de vocês.
Simplesmente não saia da minha posição. Então você continua naquela posição. Você continua pregando, você continua vivendo os propósitos de Deus, você continua evangelizando, você continua louvando, você continua ofertando, você continua fiel. E muitas vezes você para, olha e fala assim: nossa, fulano continua do mesmo jeito. Ué, Senhor, o Senhor não falou que ia fazer? Eu não tô vendo nada. A pessoa continua do mesmo jeito. A pessoa continua fazendo as mesmas coisas. E quantas vezes nós temos dentro de nós o desejo que Jonas tem? O desejo que as pessoas que nos prejudicaram, que as pessoas que nos ofenderam, que as pessoas que nos magoaram, que elas pudessem ser destruídas. Mas eu trago uma notícia para você. A justiça de Deus, ela é totalmente diferente da nossa. Ao nosso ver, quando alguém faz algo para nós que nos prejudica, que acaba nos prejudicando em algo, o que nós desejamos. Eu quero que morra. Eu prefiro ver a destruição. E quando acontece algo com a pessoa, muitas vezes nós nos alegramos. Ai, bem feito. Ai, era para ter acontecido isso mesmo, que não sei o quê. E só que no ver de Deus, aos olhos de Deus, a justiça de Deus é bem diferente. Ao ponto de quando acontece, quando a pessoa passa por uma situação, nós que fomos prejudicados por aquela pessoa, acabamos sentindo uma certa compaixão. Olhamos e falamos, a pessoa está nessa situação por conta de por todo o mal que ela fez com outras pessoas. O que nós não podemos desejar é igual a Jonas, ficar sentados de braço cruzado, esperando a destruição do outro. Mas podemos aproveitar essa oportunidade, mesmo que doa, mesmo que nos faça chorar. Tirar desse momento de dor, tirar desse momento de tanta aflição uma lição. Primeiro, eu não posso jamais fazer com as outras pessoas o que fizeram comigo. Segundo, eu vou continuar sendo a boca de Deus para viver o propósito do Senhor nessa terra. E peço que Ele me use poderosamente. Mesmo chorando, aí nós vamos lá e lembramos em Salmos. Aquele que sai chorando, trará consigo os seus molhos, viverá com alegria. Então, sair plantando e chorando, nós colhemos aquilo que nós mais desejamos, nós vamos colher com alegria. Não é fácil viver o propósito de Deus. Porque viver o propósito de Deus é renunciar a nós mesmos, é negar os nossos próprios desejos. Principalmente os nossos desejos de vingança. Ai, eu quero que... Oi, gente, eu quero que... Nossa, mas fulano, eu não vejo a hora que fulano quebre a cara. Nossa, eu não vejo a hora que Deus faça tal coisa assim, só para ele entender o que foi que ele fez comigo. Só para ele sentir na pele. Às vezes nós olhamos e falamos, já passou tanto tempo. E a pessoa ainda continua no mesmo lugar, do mesmo jeito. Mas se você parar para pensar, parar para analisar e ver o nível de vida espiritual que a pessoa que tanto te prejudicou está tendo, você acaba se arrependendo, tendo compaixão e acaba olhando e falando, Senhor, que eu nunca entre nesse caminho, mas que eu possa viver no caminho que o Senhor planejou, que o Senhor tem feito, planejado para a minha vida. Usa-me com o poder, mas que eu nunca venha magoar alguém, ferir alguém, porque o preço a se pagar é muito alto. Que nós possamos
viver o propósito de Deus, mas não com o desejo de que as outras pessoas paguem por ter nos magoado, por ter nos ferido. Ou simplesmente fazer como Jonas, eu vou sentar aqui e eu vou esperar a destruição. Não espere. Faça a sua parte e deixe que Deus trate por ele, pois ele sabe como tratar com as pessoas. Ele sabe como trabalhar. E quando ele começa a trabalhar, quando ele começa a agir, ninguém pode impedir. Amém? Que Deus te abençoe e você possa ter um domingo abençoado na presença do Senhor. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.